Nas imagens do acidente do helicóptero que trazia o jornalista Ricardo Boechat de Campinas a São Paulo, dá para perceber que ele vai perdendo altitude quando sobrevoa as proximidades do Rodoanel, mas não sofre queda livre. O piloto não chega a perder totalmente o controle da aeronave, segundo este perito em aeronáutica, que acredita que Ronaldo Quatrute tenha tentado realizar um pouso forçado. O procedimento é chamado de autorrotação e é comum quando o helicóptero não consegue mais sustentar o voo. Dá-se a impressão que o piloto tinha um certo controle sobre a aeronave. Então não foi uma queda abrupta, não foi uma perda de controle em voo. Aparentemente uma falha mecânica, aparentemente, e que o piloto optou por um procedimento de emergência, uma autorrotação, para garantir um pouso seguro. Pela posição da aeronave, o especialista acha difícil que o piloto tenha escolhido a rodovia Anhanguera para fazer o pouso de emergência e não consegue afirmar se o acidente seria evitado caso não houvesse a colisão com o caminhão. Eu não acredito que ele tenha buscado aquele ponto ali. Na minha opinião, ele deveria pousar numa trajetória que fosse compatível, né, paralelo à pista e não perpendicular. Então, mesmo sem o caminhão, aquele local, nós não estamos julgando a conduta do piloto, porque são as circunstâncias, baixa altura, pouco tempo para planejar. Eu acredito que ele tenha buscado o Rodoanel. Ali, se ele não tivesse colidido com o caminhão, não foi o melhor local para pouso. Mesmo com capacidade para carregar 4 pessoas além do piloto, o helicóptero não tinha autorização da ANAC para realizar serviço de táxi aéreo. O que muda são os procedimentos de segurança, segundo Daniel. Uma aeronave, quando ela é certificada para transportar passageiros, ela passa por uma certificação onde temos algumas exigências relacionadas à segurança. O caso está sendo investigado como desastre aéreo e morte acidental. De acordo com o especialista, as autoridades devem coletar ainda informações que abrangem, inclusive, o voo de ida para a cidade de Campinas, se houve algum relato de problema por parte do piloto. Será que o piloto fez alguma declaração para os órgãos de controle, alegando alguma anormalidade? Será que o piloto fez alguma declaração para outro piloto, declarando anormalidade ou emergência? Será que no destino ele se informou com algum mecânico para fazer alguma vistoria? Tudo isso vai ser analisado. Em relação ao depoimento da testemunha que afirmou ter visto alguém pulando da aeronave antes da colisão, Daniel não descarta a hipótese. Isso é possível. Em outros acidentes que eu já estudei, nós vimos passageiros, conheço casos em que passageiros se lançaram antes mesmo da colisão. Naquele caso, se isso ocorreu, foi logo depois que a aeronave passou ali abaixo dos viadutos e não dá para verificar isso. O corpo do jornalista Ricardo Boechat foi cremado em cerimônia fechada no cemitério do Horto, em Itapecerica da Serra. Já o piloto Ronaldo Quatrute foi sepultado no cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Na imagem dá para ver o helicóptero que carregava o jornalista Ricardo Boechat sobrevoando o céu de São Paulo. Próximo à pista do Rodoanel, ele começa a perder altitude, faz a volta e parece tentar realizar um pouso de emergência. A aeronave passa entre os 2 viadutos sobre a rodovia Anhanguera e colide com o caminhão que está na pista. Na sequência, vemos a fumaça preta se espalhando. Os últimos passos do jornalista e âncora da TV Band foram registrados pelo circuito interno da emissora. Ricardo Boechat chega para trabalhar por volta das 7 da manhã. Ele vai até o camarim, se troca e segue para a Rádio Band News. 2h30 depois, o jornalista sai da empresa rumo a Campinas, onde participaria de um evento. Ele entra neste helicóptero de prefixo PT-HPG e no retorno a São Paulo, por volta do meio-dia, a aeronave cai na rodovia Anhanguera. Acabou de cair o helicóptero aqui na Anhanguera. Meu Deus! A suspeita é de que o helicóptero tentaria pousar no canteiro central da rodovia. Mas como perdeu a força, a aeronave acabou colidindo com um caminhão que passava embaixo do viaduto. Este motorista estava no local no momento do acidente. Eu avistei o helicóptero vindo em direção à minha carreta. Eu acelerei porque ele vinha muito próximo e em baixa altitude. Eu imaginei que iria pegar a minha carreta.
Só que o companheiro que vinha atrás de mim não teve tempo. O companheiro a quem ele se refere é João Androaldo, que foi resgatado da carreta com ferimentos leves. Foi simplesmente tu tá andando e do nada tu vê aquele estrondo. Eu tava sozinho agora e daqui a pouco eu tô ali daquele jeito ali, tudo arrebentado, preso, o caminhão parando, entendeu? Ele caiu em cima, ele veio de cima para baixo, né? Ele não veio de frente para mim. Enquanto o helicóptero faz a volta, uma peça parece se soltar e cair a alguns metros do viaduto. Mas, segundo o delegado, não é possível afirmar pela qualidade das imagens. Até o momento, 2 pessoas foram ouvidas aqui na delegacia que investiga o caso. O motorista que teve a carreta atingida e a mulher que ajudou no resgate dele. Além dos depoimentos que estão sendo colhidos, o delegado vai investigar o contrato social da empresa que prestou serviço de táxi aéreo e também as imagens cedidas pela concessionária que administra a rodovia. O que acontece? Eu vou pedir, pedir para o meu delegado assistente, doutor Alexandre, para mandar a requisição para o IC para tentar melhorar as imagens. Nós percebemos que algo cai ou é uma sombra, o reflexo de alguma claridade, mas quando ele está bem longe, em cima daquele morro. Então ele está bem longe da onde ocorreram os fatos. A possível existência de uma fumaça saindo da aeronave antes da colisão é descartada por ele. E segundo o técnico, não tinha uma pane que gerasse um incêndio. Isso eu estou falando que o instrutor do Campo de Marte me orientou. Agora a Polícia Civil aguarda alguns laudos para dar sequência à investigação. Nós vamos precisar os laudos da CENIPA e do IC, um necroscópico, que lamentavelmente tem que constar do inquérito. E, se houver alguma dúvida, testemunha vai ser sim, se ficar constatado que houve uma manutenção errada ou a colocação de peças no helicóptero não adequadas para a segurança do voo. Isso é a posteriori. Investigadores do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também estão ouvindo testemunhas, analisando partes da aeronave que já foram retiradas da pista e coletando dados, fotos e documentos que possam contribuir para a investigação. Este especialista em aviação acredita que o acidente só aconteceu por causa da colisão com a carreta durante a tentativa de pouso do helicóptero. Quando o motor tem uma pane e para de transmitir essa potência para os rotores, o helicóptero perde capacidade de voar em frente, de prosseguir no voo, mas não cai. Tem alguns segundos para decidir e o tempo de vir lá do alto para o chão. Ele não cai, não é uma queda livre. Houve um acidente rodoviário e em seguida a um incidente aeronáutico. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava em situação regular. Possuía autorização para prestar serviços especializados como aerofotografia, aeroreportagem, aerofilmagem e outros do mesmo ramo. Mas qualquer outra atividade remunerada fora das mencionadas não poderia ser prestada, o que inclui o serviço de táxi aéreo e que aparece no site da empresa RQ Serviços Aéreos Especializados como uma atividade oferecida através de parcerias. A aeronave, fabricada em 1975, era um Bell Jet Ranger e tinha capacidade para 5 pessoas. A bordo estavam apenas o jornalista Ricardo Boechat e o piloto e proprietário do helicóptero Ronaldo Quatrucci, que também morreu na queda. Mesmo considerado seguro, a Força Aérea Brasileira contabilizou 21 acidentes desse modelo nos últimos 10 anos no país.